quando a Terra ainda era nova, Niame, o Criador do Universo, guardou todas as histórias consigo em um baú de madeira, aonde somente ele podia ter acesso. Isso se deu porque Moatia, a fada que nenhum homem jamais viu, ludibriou Niame, dizendo que mostraria toda a sua glória e esplendor para a humanidade em troca de 3 das suas mais belas histórias. Acreditando nela, Niame deu-lhe as histórias que mais havia trabalhado durante toda a criação. Eram elas a lenda do tambor, o coração do baobá e o casamento da princesa com a chuva e o fogo. Porém, ao receber as histórias, Moatia realizou uma mandinga desaparecendo diante do iluminado, não cumprindo assim sua promessa. A partir daí, Niame guardou todas as histórias, pois ele julgava que ninguém além dele era digno de contemplar histórias com tamanha beleza. Acontece que a Nancy, a aranha, um ser místico capaz de transformar em humano, raposa, coelho e vários animais, decidiu que queria as histórias para si, para então contá-las a toda a humanidade. Então, numa bonita noite de outono, teceu uma imensa teia de prata que ia do chão ao céu. Parecia uma constelação e subiu por ela. Ao chegar lá em cima, a Nancy explicou a ele o motivo que a trazia até ali. E assim começa a nossa aventura! Com licença, de lá, com licença, o criou mandou avisar que uma história dentro da história, nossos seres vão presenciar. Com licença, de lá, com licença, a gogô se fez ressoar, uma bela canção africana, Bakongo, Ashanti, Zulu e Yoruba. Com licença, oh, com licença, e agora já vai começar. Kizumbas, penengas, mandingas, como do axé, olô. Quer dizer então que você, uma aranha, deseja possuir aquilo que eu tenho de mais precioso? E eu posso saber a troco de que eu faria isso? Diga seu preço que pagarei. Qualquer um. E como uma aranha velha, fraca e pequena como você, poderia pagar o meu preço? A forma que
qualquer preço? Bom, há muito, Moacha, uma fada glutona, roubou 3 das minhas melhores histórias. Porém, com medo de que eu as recuperasse, guardou uma consigo e entregou as outras 2 a 2 seres místicos muito poderosos. São eles o sebo, o feroz leopardo, que com a força dos seus dentes consegue partir uma zebra ao meio. E as perigosíssimas vespas Mimboro, que com apenas uma ferroada conseguem derrubar o mais imponente elefante. Traga as minhas histórias, aranha, e você terá o meu baú com tudo o que tem dentro. Mas considere a tarefa feita! Muito bem, aranha, muito bem. Porém, tem mais uma condição. Você terá que me entregar as histórias no prazo de 3 dias. Caso contrário, você ficará presa no meu baú, junto com as outras histórias, para sempre. 3 dias, aranha! Ou nada feito. Aceito! Que maravilha! Então que comece a contagem do tempo. 3 dias? Como é que eu vou conseguir pegar essa história em 3 dias? Eu sou uma aranha esperta! Niame não acreditava que a Nancy fosse vencer o desafio. Então ele decidiu que ao menos iria se divertir com seu fracasso. E foi assim que a Nancy corajosamente aceitou o desafio e mais que depressa retornou à Terra a fim de reaver as histórias de Niame. Com licença, de lá, com licença, o griot mandou avisar que a história da história de Anansi, vocês vão presenciar. Com licença, de lá, com licença, o griot mandou avisar que a história da história de Anansi, vocês vão presenciar. De volta ao chão firme, Anansi adentrou na floresta Ruanda, lar de Ocebo. Porém, sabia que uma aranha não iria ser atrativa para a fera. E desta forma, realizando um catimbau, se transformou em uma cabra indefesa. Mas foi só a Nancy se transmutar que o sebo começou a sentir um delicioso cheiro de cabra. E arreganhou seus dentes para realizar uma deliciosa refeição. Mas você chegou bem na hora do meu almoço. Estou com tanta fome que seria capaz de devorar uma cabra inteira. Oh, terrível Ocebo! Quem sou eu para enfrentar o rei da floresta de Ruanda? Porém, antes de te servir como refeição, gostaria de um último pedido. Não costumo fazer favores para as minhas refeições. Porém, como você soube reconhecer a minha superioridade entre todos os seres, vou te conceder um pedido. Bom, se é verdade que você possui uma das mais belas histórias criadas por Niame,
gostaria de apreciá-la uma única vez. Mas é apenas um boato, como diz a Nancy. Devore-me agora. Então aquela velha aranha está de candonga com meu nome? Pois vou mostrar a ela que eu sebo, além de terrível, também é de palavra, diferente daquela mentirosa. Vou te deixar amarrada aqui por um instante e retornarei em breve para mostrar que tenho em minha posse uma das mais belas histórias já criadas. E com seu orgulho ferido, o sebo adentrou a mata em busca do artefato. Mal sabia que a Nancy estava tramando para cima dele. E foi só ele se afastar que ela cavou uma cafua e a cobriu com folhas e palhas. Ao voltar, todo entusiasmado para desmentir a infame aranha, o sebo não percebeu a armadilha e despencou buraco abaixo, se machucando todo. Percebendo que ele não conseguiria sair de lá, a Nancy voltou à sua forma real e se ofereceu para tecer uma teia para ajudá-la a sair da cafua. Sem se dar conta da trama da aranha, o sebo começou a subir, e a subir, e a subir, e quando percebeu, estava todo emaranhado e não conseguia se soltar. A Nancy então se aproveitou, aproximou dele e pegou para si as histórias que ele trazia consigo, abandonando ali a fera presa. Ao sair da floresta, a Nancy procurou uma cafuca para se esconder. E ao abrir o patuá, descobriu que o nome da história era A Lenda do Tambor. Com licença, de lá, com licença, o griot mandou avisar que uma história dentro da história, nossa história vai apresentar. Com licença, de lá, com licença, o griot mandou avisar que uma história dentro da história, nossa história vai apresentar. Corre entre os bijagós da Guiné-Bissau que quando Niame, o iluminado, criou a lua e a fez habitar o céu noturno, iluminando tudo que habitava na terra, os macaquinhos do nariz branco se apaixonaram por sua beleza. E tão grande foi a sua paixão que eles tiveram uma ideia fantástica. Viajariam até a lua, iriam trazê-la para a terra. Mas como os macaquinhos fariam tal proeza? Eles não eram capazes de construir nenhum tipo de maquinário. E ainda que conseguissem, como operariam? Foi então que o líder do bando teve uma brilhante ideia. Vamos subir até o mais alto das montanhas de Moé. Depois, quando estivermos lá no alto, subiremos nas costas uns dos outros e assim conseguiremos chegar na lua. E assim fizeram! Os macaquinhos caminharam por vários dias e noites, até chegarem às colinas de Moé. E ao atingirem o ponto mais alto, começaram a subir uns nos outros. A fila foi crescendo e demoraram 2 dias inteiros, até que o líder do bando acabou por tocar na lua. Porém, uma coisa inesperada aconteceu. Antes que ele pudesse puxá-la para a terra, a coluna se desmoronou! E todos caíram. Somente um macaquinho ficou agarrado à lua. Ao se dar conta do que tinha percebido, do que tinha acontecido, a lua pegou o macaquinho pela mão, segurou-o, mas percebeu que o seu olhar estava triste. E então ela decidiu dar a ele um presente. Um lindo tambor que produzia um som que era capaz de ressoar até a terra. O macaquinho ficou maravilhado, pois em toda a África jamais havia visto um instrumento daquele tipo. Não tendo meios de voltar para casa, o macaquinho passava os dias praticando o instrumento. E isso dava muito prazer à lua. Ai, Senhor. Oh,
Mas com o passar do tempo, o macaquinho começou a sentir falta das bananeiras, das acácias que haviam ficado para trás. E então decidiu pedir à lua que o ajudasse a voltar para casa. Mas por que você quer voltar? Não estás feliz aqui? Não gostas do presente que lhe dei? E com lágrimas nos olhos, o macaquinho explicou do que ele sentia falta. Macaquinho do nariz branco, vou te fazer descer, mas ouve bem o que te digo. Não toque seu tambor enquanto não tocares a terra. E, quando puseres os pés no chão, tocarás então com força, que é para eu ouvir e cortar a corda. Desta maneira estarás livre. O macaquinho ficou feliz da vida e prometeu à lua que só tocaria o tambor ao chegar na terra. E foi descendo sentado no instrumento. Mas a descida era tão monótona e foi batendo uma vontade tão grande de tocar o tambor no macaquinho. E então, bem de leve para que a lua não pudesse ouvir, o macaquinho começou a tocar o seu lindo instrumento. Mas eis que a natureza pregou uma enorme peça em nosso amiguinho. De repente, começou a dar um enorme pé de vento. E a corda que o segurava começou a tremer, levando o som para a lua, que ao ouvir, achou que ele já tivesse chegado na terra, então cortou a corda. E o macaquinho caiu desamparado em sua terra natal. Ao perceber o que tinha acontecido, os macaquinhos que faziam parte do seu antigo bando e que estavam dançando ao som do tambor, correram para ver o que tinha acontecido. Mas a queda havia sido imensa e o nosso amiguinho não resistiu. Antes, porém, ele teve tempo de dizer que aquele instrumento era um tambor e que ele deveria ser entregue ao povo de seu país. Foi então que naquele recanto de terra africana se fez ouvir o primeiro batuque, ao som do primeiro tambor. Então muitos tambores foram construídos e não existe terra africana sem o som desse instrumento. É ele que exprime a grandeza deste povo, tanto em dias de tristeza ou de alegria. A Nancy ficou então maravilhada com as histórias, porque ela percebeu que as histórias roubadas por Moatia eram na verdade uma parte da criação do mundo e que sem elas tudo aquilo se extinguiria. E então, ainda mais motivada a dar seguimento em sua jornada atrás das outras histórias, foi em busca das perigosas vespas. Dispensou de lá, com licença, o griot mandou avisar que uma história muito perigosa vocês irão enfrentar. Com licença de lá, com licença, que querer veio anunciar que no lado das terríveis de Moro, a Nancy acabou de chegar. Quando entrou no território das perigosíssimas vespas Mimboro, a Nancy já tinha um plano preparado para pegar a história que estava com elas. Naquela época, as vespas viviam em uma pequena cafua no chão, muito parecida com um formigueiro. Então, a Nancy cortou uma folha de bananeira e com ela encheu uma cabaça feita de marimba com água. O restante da água que estava na folha de bananeira, ela despejou em seus cabelos. E o que sobrou de água, ela jogou dentro do vespeiro. Desesperadas, as vespas saíram voando e deram de cara com Niame. Um terrível temporal acabou de passar por aqui e
Se eu fosse você, entrava em minha cabaça, assim não molharam suas asas. Muito obrigada! Nós te agradecemos pelo auxílio! Dois, três! Assim que as vésperas entraram, a Nancy tapou a cabaça, prendendo-as ali. Depois, pendurou em uma árvore e lá as abandonou. Conta-se que as vespas viveram ali até conseguirem se alimentar da seiva que ainda restava dentro da marimba e então conseguiram fazer pequenos furos em toda a sua casca. Por terem sido enganadas por Anansi, recearam de voltar a viver no chão e adotaram aquela antiga prisão como seu novo lar. Sendo salvas pela seiva da marimba, as vespas Mimbouro passaram a ser conhecidas como marimbondos. E elas residem em uma casa onde conseguem encontrar e perceber o inimigo por todos os lados. Mas essa é uma outra história. Com licença, de lá, com licença, o Griot mandou avisar que mais uma história a Nancy agora vai apresentar. Com licença, de lá, com licença, é melhor já se preparar. Muita chuva e um casamento, pra vocês vão participar. Há muito tempo, num reino da África Ocidental, vivia um rei que tinha uma filha lindíssima. Todos os súditos do reino a consideravam a mulher mais bela e sempre vinham com ofertas ao rei para que a pudessem desposar. Mesmo com ofertas de ouro, joias e palácios suntuosos, nenhum pretendente despertava o desejo da princesa. Naquela época, tanto a chuva quanto o fogo conseguiam adquirir a forma humana. Então, de vez em quando, eles apareciam para interagir com os seres humanos. Então, numa bela tarde de verão, a princesa saiu pela floresta para caminhar, tomar a fresca, passear, quando foi avistada por chuva e fogo. Ambos imediatamente ficaram apaixonados com a sua beleza. E tão rápido quanto é capaz de se alastrar, fogo chegou até a princesa, lhe fazendo inúmeros galanteios. Ele chegou com tanto vigor que a princesa ficou completamente sem fôlego e saiu em disparada, dando de cara com a chuva. A princesa então sentiu todo o seu corpo se refrescar e se saciou o mais que pôde. E ali mesmo, à beira de um riacho muito suntuoso, entre as árvores mais belas da floresta, pediu a Iemanjá para que celebrasse a sua união com chuva. E assim se fez. Foi num dia de verão, debaixo de uma araruba, que a princesa se casou com uma galante chuva. Com uma imensa inveja quis o povo atrapalhar, e como incendiário que fez a chuva evaporar. A princesa então viúva novamente a se casar, só que na hora exata veio a chuva despencou. O fogo então quis a chuva se esconder, mas debaixo da araruba acabou por falecer. Desde esse dia então, quando a sol e cai a chuva, com uma dança e uma canção, se celebra a viúva. Ô sol com chuva, Casamento de viúva, Ô sol
chuva, casamento de viúva, ô sol com chuva, casamento de viúva, que delícia no seu beijo, tem gostinho de uva. O seu tempo está esgotando, Anansi. Eu espero que, para você estar aí dançando, você já tenha recuperado as minhas histórias. Não se esqueça, Anansi. Faltam apenas 2 horas para o fim do seu prazo. Se você não trouxer as minhas histórias, ficará presa para sempre no meu baú. Junto com as outras histórias. Agora o que eu vou fazer? Eu não sei. Então, Anansi se lembrou de uma frase que Niame tinha dito no início, quando ele fez o desafio. Niame falou assim: Moacha é uma fada Anansi, então, criou uma boneca grande e a cobriu com uma seiva que era capaz de colar qualquer coisa que encostasse nela. Depois, colocou-a aos pés de um flamboyant, onde as fadas costumam dançar. E lá, ela aguardou. Pegou uma tigela com inhame, amarrou na ponta da tigela e da cabeça da boneca uma ponta. A outra ponta ela segurou e se escondeu. Minutos depois, chegou Moacha, a fada que ninguém jamais viu. Ela veio dançando, dançando, dançando. Somente como as fadas africanas sabem dançar. Até o pé de flamboyant. Lá ela avistou a tigela de inhame. E como não visse mais ninguém, resolveu se revelar. Boneca bonita, faceira madame, você poderia me dar desse inhame? Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Muito obrigada pelo abocamento, por isso merece o meu cumprimento. Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Ai, ai, ai. Olha só o que é isso? Boneca atrevida! Soltas minha mão ou vou dar-te a punição devida, hein? Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Boneca tinhosa ou boneca maluca? Ou soltas-me agora ou eu dou-lhe na cuca. Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Lá vai! Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Tuê, tuê, moringo, tuê, tuê. Ora, ora! Se não é você, sua aranha perversa, a querer me pregar uma peça! Posso te soltar, bela fada. Para isso, basta que me entregue a história que roubou de Niame. Se é a história que queres, deixe de besteira e apanhe logo em minha algibeira. Obrigada pelo regalo, belíssima fada. Quanto à cola que está presa, ela se dissolverá no prazo de 1 hora. Enquanto isso,
Nancy, então, vendo que faltava pouco mais de 10 minutos, desceu rapidamente sua teia e foi ter Poniame, levando consigo as 3 histórias prometidas. Vejo que recuperou as minhas histórias. Sim, grandíssimo! Que petulância é essa, aranha? Então você não sabe que eu sou o dono dessas histórias? Sim, grandíssimo dos grandíssimos dos grandíssimos! Mas é que eu ainda não sei do que se trata a última história. Não seria possível eu também ir pro baú pra poder contar pra toda a humanidade? Cuidado com a cobiça, aranha. Ela pode te trazer surpresas que não são muito agradáveis. Por acaso você não conhece a história da hiena e do baobá? Não. Pois ela é mais ou menos assim. No coração da África existia uma imensa planície. E nessa planície erguia-se uma grande e frondosa árvore. Era um baobá. Ai, oh, Tangananzambe. Ai, oh, Kalunga Kiton Sema. Kalunga Kiton Zambi. Ai, oh, ai, oh, Tangananzambe. Ai, oh, Kalunga Kiton Sema. Kalunga Kiton Zambi. Ai, oh, ai, Kalunga Kiton Sema. Kalunga Kiton Zambi. Ai, oh. O baobá é conhecido por oferecer a quem se aproxima dele aquilo que esteja precisando no momento e que seja um desejo sincero. Conta-se que um coelho estava desesperado e estava apaixonado. Então, ele não sabia o que dar de presente para a sua amada. Então, se aproximou do baobá. Oh, poderoso baobá! Que alegria poder me recostar em ti e desfrutar de sua magnífica sombra. E agradeço por isso. Oh, oh,
O Baobá percebeu que o desejo da aranha era um desejo sincero. Então, ele decidiu dar a ele o presente. A hiena, muito invejosa, queria saber o que o coelhinho havia feito para conseguir tal presente. E então, ele resolveu dar uma cartada, se aproximou do Baobá a fim de se tornar uma hiena rica. Ah, glorioso Baobá! Você que me dá, você que me dá sombra. Ah, glorioso Baobá! Você que me dá encosto. Nossa, você que me dá Baobá! Oh, Baobá! Você que me dá. Ai, me dê suas joias ridículas, sua árvore esdrúxula! Ai, 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 ai. E é daí que a hiena ganhou o costume de vasculhar as entranhas dos animais em busca do tal tesouro. Mal sabe ela que para conseguir esse tesouro, o coração precisa estar batendo forte e vivo. Quanto ao Baobá, ele não ofereceu mais regalos, pois tinha medo de ser enganado novamente. Conta-se que ele ainda guarda um desejo, mas que a pessoa precisa estar muito bem intencionada para que esse desejo seja realizado. Caso contrário, no lugar de receber um presente, a pessoa pode ficar presa para sempre no seu interior. E então, Aranha, o que achou da história? Eu agradeço pela história e muito mais pelo ensinamento. Mas aonde se encontra o baú de histórias que você me prometeu, hein? Aonde mais, Aranha? No lugar mais seguro do mundo? No coração do Baobá. Ai, Vocês devem estar se perguntando qual foi o fim de Anansi com o Baobá. Será que a nossa amiga aranha teve o seu desejo realizado? Ou será que ela ficou presa para sempre no coração da árvore? O que vocês acham, hein? Conta pra mim. Bom, o desejo da aranha de sair pelo mundo contando as histórias era um desejo sincero. Então, ela conseguiu o presente! Para mostrar que ela é capaz de ajudar os necessitados, ela guarda em seu interior a água da chuva, a fim de saciar viajantes desprevenidos. Quanto a Anansi, esta se tornou a primeira griot da África e saiu pelo mundo contando as mais belas histórias da criação de Niame, fazendo com que perdurassem até os dias de hoje. Por ser uma aranha muito esperta e astuta, a todo lugar que vai, assume uma forma diferente, podendo se parecer com qualquer um aqui. É bem possível que ela esteja aí, ó, pertinho de vocês, que vocês já tenham se encontrado com ela.
Ela pode estar bem ao seu lado agora, hein? Ou até mesmo na sua frente. Só aguardando o momento exato para pedir licença e começar a contar a sua história! Com licença, de lá, com licença, o griot mandou avisar que uma história dentro da história é surgir o grande baobá. Com licença, de lá, com licença, a gogô se fez ressoar uma bela canção africana, da como a chantilly Zulu. Com licença, oh, com licença, que agora já vai terminar a história da história com a dança, com muito axé, o louro.